Olá, tudo bem com vocês? Hoje, 4 de outubro de 2020, comemora-se o dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais. É o Dia Mundial também dos Animais. Olha só o Berenite. Oi, Berê, tudo bem? Participando aqui de mais uma gravação. O São Francisco de Assis, que é considerado um dos santos mais famosos, mais populares da Igreja Católica. E a oração de São Francisco de Assis é uma oração tipo o Pai Nosso, uma oração que ficou famosa até para quem não é católico. E é sobre a origem da oração de São Francisco que é o nosso papo de hoje. A oração de São Francisco não é de São Francisco de Assis. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história? Vem comigo. Muito bem, pessoal. Quando a gente fala de São Francisco de Assis, é tema até de vestibular. Ele tem uma história linda, a sua história é ligada à Idade Média, praticamente na Baixa Idade Média, no final da Idade Média, quando nós temos aí o renascimento de algumas cidades, e nós estamos falando, é claro, de Assis, o Giovanni di Pietro di Bernardone, o São Francisco de Assis. Ele foi um frade católico e um dos santos mais populares da Igreja Católica. Ele nasceu rico, era filho de comerciantes na cidade de Assis, e ele fundou a Ordem dos Franciscanos, né, no qual se levava a palavra de Jesus ao pé da letra, ou seja, o voto de humildade, o voto também de pobreza. E um dos momentos mais lindos da história de São Francisco de Assis é quando ele abre mão de toda a herança, de toda a fortuna da família, numa cena em que o pai dele vai até o São Francisco, vai até o Giovanni, procurando saber o porquê de todas aquelas atitudes. E ele se despe, ele tira toda a sua roupa, fica completamente nu, e é um gesto que entrou para a história, ou seja, ele se despe de todas as questões materiais para, a partir de então, levar uma vida de pobreza e de humildade, e fundando que eu falei para vocês, a Ordem dos Franciscanos, e uma crítica severa à Igreja Católica. Naquele momento, a Igreja Católica, no topo da pirâmide da sociedade medieval, a Igreja Católica, que era a principal instituição durante toda a Idade Média, foi a principal instituição e depois continuará sendo também na Idade Moderna, mas a Igreja Católica era a instituição também mais rica. Só uma curiosidade para vocês, olha só os cachorros latindo também, hoje dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais. Só uma curiosidade para vocês, que depois da morte do São Francisco de Assis, o que acontece? A ordem franciscana tornou-se uma das ordens mais ricas, uma das instituições mais ricas da Igreja Católica, né? Fazer o quê? É história. E eu indico para vocês, tem o filme São Francisco de Assis, né? Tem vários filmes, documentários disponíveis na internet, e uma dica de leitura é o livro São Francisco de Assis, do grande historiador Jacques Le Goff, historiador francês da escola de análise medievalista, né, confiável, respeitado em todo o mundo. Jacques Le Goff escreveu essa obra, São Francisco de Assis, sobre a história do santo. Muito bem, e sobre a oração de São Francisco de Assis, a oração fantástica, maravilhosa, por que ela não é de São Francisco de Assis? Eu vou contar a história para vocês. Essa história, inclusive, ela foi
ela foi publicada, essa pesquisa, pelo historiador francês Christian Renaud. Ele fez uma pesquisa sobre a origem da oração de São Francisco de Assis, que tornou-se universal, que eu falei para vocês. Só que a origem dessa oração é do início do século XX. A primeira publicação que o historiador Christian achou foi de 1912 e o título era Oração Bonita para Fazer Durante a Missa. A autoria ela é desconhecida, anônima, só que a única publicação, assim, a primeira publicação, historicamente falando, é do século XX, 1912. E hoje ela é conhecida também como a Oração da Paz. E qual a ligação? Por que virou a oração de São Francisco? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, a Santa Sé, ela, num dos seus periódicos, ela publicou várias vezes esta oração e, junto com a oração, a Santa Sé colocou a imagem de São Francisco de Assis em todas as publicações. Isto durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, essas publicações, e ficou conhecida então como a oração de São Francisco, que não deixa de ser a oração de São Francisco, não deixa de ser a oração da paz, e eu acho que casa muito bem com tudo aquilo, ainda mais nos dias em que estamos vivenciando tantos escândalos, né, relacionados às igrejas, né? Nada melhor do que tudo que o São Francisco de Assis deixou para a gente em relação à humildade, em relação aos verdadeiros ensinamentos para quem é cristão e para quem também não é cristão, que Jesus Cristo deixou. Para quem acredita, né, nessa questão religiosa, para quem é cristão e para quem também não é cristão. Lembrando que aqui também são apontamentos históricos. E quando a gente fala de São Francisco de Assis, eu falei que caiu várias vezes em vestibular e cai em provas de vestibular. Ele também está presente nos livros didáticos porque tem uma relação muito forte com a Idade Média comandada pela Igreja Católica e esse rompimento que há com a Igreja, com toda essa riqueza da Igreja. Eu vou passar aí para vocês cenas do filme São Francisco de Assis, que vocês conseguem até assistir na íntegra na internet. E a bela oração, a oração pela paz, a oração de São Francisco de Assis. Acompanha aí comigo. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, esse foi nosso papo de hoje, o Dia Mundial dos Animais, também hoje dia de São Francisco de Assis, curiosidade histórica, mais um bate-papo sobre história, enfim, sobre a vida. Abraços, até o nosso próximo vídeo. Pai do céu, perdoai este homem que cobiça teu sofrimento e clama pela graça que não merece. Humilhai-me para que meus irmãos possam crescer. Castigai-me, para que os homens possam ser um pouco melhores pelo exemplo de vossa dor em mim.